A partir de agora, entra no ar mais um programa da sua TVH, TV do Habilidoso. Curta, comente, compartilhe, deixe seu like. Seja membro do canal, ajude a mantê-lo. Doe através do Pix TV do habilidoso@gmail.com. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Olá, boa noite, tudo bem? Mais um programa Igreja em Saída, o programa do movimento Igreja em Saída. Hoje, aqui o quarto programa, já esteve conosco o Padre Lino, o Mário, o Célio e hoje o Padre Hermano Alegre. Vai dar continuidade ao programa. Então, sejam todos e todas bem-vindos. Vão comentando, compartilhando, inscrevendo-se no canal, fazendo suas perguntas, que após, entre uma fala e outra, eu dou uma lida e vou lendo as perguntas de vocês, os comentários de vocês. Esse é um programa feito pela TV W12, TVH, para todos e todas. Padre Hermano, muito obrigado pela presença. Eu queria que o senhor falasse um pouco da palavra do Papa Francisco, onde ele citou Igreja em Saída. O que é que ele quer dizer com isso? O que é de novo, né, ao dizer que a Igreja é a saída? Em primeiro lugar, Luiz, obrigado por esse convite, né? Para mim é sempre bom poder falar deste assunto da Igreja em Saída, porque, de fato, é um salto de qualidade, sabe? Eu acredito que quando o Papa Francisco, naquela primeira encíclica dele, A Alegria do Evangelho, colocou esse termo Igreja em Saída, ele deu uma dica forte, né? Já o Papa João XXIII, quando abriu o Concílio Ecumênico, 60 anos atrás, ele disse, olha, falou para os cristãos, para os bispos, para todos, vamos abrir portas e janelas das nossas igrejas, senão vamos cheirar a mofo. É o Papa que falou, né? Santo Papa João XXIII. Então, dali para cá, a igreja fez um caminho. O Concílio Ecumênico terminou em 65. Nós tivemos aqui na América Latina, eu diria, um aspecto muito interessante no caminho das igrejas da América Latina. Uma coisa que não aconteceu em outros continentes, sabe? Aqui na América Latina foi um fato novo, eu diria. Quer dizer, os bispos fizeram 4 grandes conferências, né, de 65 até o ano 2004, 2005. E depois, em 2021, aconteceu uma Assembleia Eclesial da América Latina, né? E por isso que se pensou, nesses grandes encontros, uma atividade que, a partir do Vaticano II, do Concílio, a Igreja pudesse, de fato, se abrir, sabe? Porque, de fato, nós podemos ver que a história passada, muitas vezes, a Igreja estava fechada em si mesma, não se abria ao mundo, era uma coisa muito, vamos dizer, entre nós. O Concílio Ecumênico disse, gente, a humanidade está lá, nós que devemos ir no meio da sociedade, no meio dos setores sociais que mais estão sofrendo por muitos motivos pessoais, motivos sociais, sobretudo, né? Lembrando que a nossa sociedade sofre terrivelmente. Tem questão de fome, questão de marginalização, gente excluída. Quer dizer, essa situação, a Igreja não pode, sabe, ficar fechada em si mesma. Tem uma frase muito forte que o Papa Francisco colocou naquela primeira encíclica, nós não podemos deixar as coisas do jeito que estão. Então, esse é um convite claro e forte para que a Igreja diga, em saída para onde? Em que direção? Para fazer o quê? Né? Que essa que é a questão importante. Então, quando o Papa Francisco colocou essa frase, devemos ser uma igreja em saída,
ele colocou uma frase interessante, bonita, que dá uma ideia, que dá uma abertura. Mas poderíamos dizer, é aquilo que Jesus Cristo fez. Quando Jesus Cristo começou a sua vida lá na Palestina, no meio daqueles povoados, né, nas ruas, nas praças das cidades, quer dizer, Jesus Cristo não ficou preso numa sinagoga. Sinagoga era a igreja dos hebreus daquele tempo. E nem ficou preso em Jerusalém, lá no templo. Não é que no templo ele tinha um quarto, uma sala onde atendia as pessoas como se ficasse lá num tempo de expediente, de 8 às 12 da manhã, de 14 às 18 da tarde. Não. Jesus Cristo ia, e dentro da sociedade, procurando todas aquelas pessoas, né, que mais sofriam por vários motivos psicológicos, pessoais, motivos de doenças, até motivos de famílias destruídas por causa da morte de alguma pessoa querida. Então, essa atitude de Jesus Cristo, sabe, é fundamental, porque para a nossa igreja não tem outro modelo. O modelo que é o modelo, diria, não único, porque cada um pode ser modelo para os outros, mas um modelo que nos chama a atenção, que pode dar uma sacudida à nossa preguiça às vezes, né? Nós estamos tranquilos entre nós, nas nossas comunidades, né? Não, Jesus Cristo com os apóstolos, ele continuamente levava os apóstolos para ir ao encontro dessas pessoas, sabe? A gente está ao vivo aqui na sua TVH, na TV da W12, hoje conversando com o padre Hermano Alegre sobre o movimento Igreja em Saída. Ele conversou um pouquinho sobre a fala do Papa Francisco em dizer que a igreja é a saída e justificou o porquê dessa fala. Eu queria saber se tem alguma cartilha, algum manual, onde tem que as pessoas possam ler, Padre Hermano, e se aprofundar mais. Agradecer a todos que estão aí nos assistindo, que comentem, deixem sua pergunta, seus comentários, o que você está achando que esse é o 4º episódio desse programa, né? E teremos mais 4 programas também, até dia 19 de agosto, salvo engano. E pedir a vocês que divulguem bastante o canal aí. Padre Hermano, nós temos alguma cartilha, algum livro, algum manual que as pessoas possam melhor entender o movimento? Sim. Olha, quando saiu essa frase de Papa Francisco, né, Igreja em Saída, nós aqui em Fortaleza, e também em outras cidades, né, não é só Fortaleza, não. Tem várias cidades que têm esse grupo de cristãos que se juntaram e dizem, vamos formar um movimento da Igreja em Saída. E se juntaram aquelas pessoas que, em geral, têm compromissos, por exemplo, com o povo da rua, têm compromisso no setor da prostituição, têm compromisso com migrantes, têm compromisso com o pessoal LGBT. Então, essas pessoas se juntaram e disseram, vamos começar a fazer algumas atividades que ajudem as igrejas, as nossas comunidades, a se abrir aos outros. E ali pensava, vamos fazer um pequeno, não é um manual, né? É uma pequena cartilha em que nós colocamos em 5 encontros pequenas explicações, exemplos concretos, reflexões, né? Para a pessoa perceber, né? O título já é interessante, Igreja em Saída, Esperança para os pobres e excluídos. Então, nesta cartilha, né, vocês, se tiverem interesse, no centro pastoral da diocese, nós temos algumas cópias, né, à venda, R$5, é bem barata, né? E essa cartilha coloca, vou fazer um exemplo destes encontros. O primeiro encontro, nós colocamos fatos que acontecem na cidade de Cartagena, na Colômbia. Pegamos este exemplo porque é um exemplo de uma irmã religiosa que, com rapazes e moças leigos, está trabalhando em áreas de prostituição. Quer dizer, em geral, essas pessoas estão bem longe, né?
até as igrejas têm palavras pesadas para quem trabalha na prostituição. Mas são pessoas excluídas, de fato. A igreja não pode ter essa atitude. Jesus Cristo ia ao encontro de quem? Também das mulheres prostituídas, dos chamados samaritanos, esse grupo religioso que era desprezado, jogado fora. Então, nesse primeiro encontro, nós colocamos a prática desse grupo de cristãos, uma irmã, grupos de leigos, que vão ao encontro dessas pessoas para ajudar em toda aquela situação de opressão, de violência que o setor da prostituição está sofrendo. Depois tem um encontro bem interessante de uma comunidade da Bahia, lá bem no interior, né, onde havia um córrego que passava por 7, 8 comunidades. Infelizmente, o mau uso do terreno e o corte de plantas acabou com aquele córrego. O córrego morreu. O córrego morreu. A comunidade começou a se questionar por que nós agimos errado. Vamos agora, como comunidade, em nome da nossa fé, vamos revitalizar aquela natureza que Deus tinha oferecido para a gente e que nós cortamos, podemos dizer. E começaram um trabalho muito bonito, sabe? Foi um trabalho de 3, 4 anos e agora, nesse ano, no tempo da chuva, gente, precisava ver aquele córrego cheio de água, sabe? Voltar a plantar na beirada desse córrego, plantios de vários tipos de hortaliças. Quer dizer, uma pessoa pode dizer, mas o que tem a ver a comunidade cristã, a igreja, com o córrego? O córrego é vida. Toda a natureza que nós encontramos ao nosso redor, o nosso planeta, é uma oferta desse Deus Criador que colocou a casa à disposição para que nós pudéssemos viver. Então, como é que nós podemos aguentar que essa natureza seja destruída? Esse é um pecado gravíssimo em relação a Deus que criou e também em relação às vidas que nós estamos destruindo. Quer dizer, quando se fala, né, da situação da natureza, a ecologia, essa natureza que está sendo destruída, nós estamos falando de uma questão muito séria, né? Tanto é verdade que Papa Francisco fez 2 encíclicas, dois documentos fortes, Laudato Si e Laudate Deum, que enfrentam a questão ecológica. A natureza é o ambiente, é a casa comum em que nós estamos vivendo. Nós não podemos destruir esta casa, porque é uma falta de respeito, uma ofensa a Deus que criou e um crime, porque desse jeito nós acabamos com a vida humana. Podemos chegar ao ponto de destruir a natureza até inviabilizar a existência dessa humanidade. Isso não é uma brincadeira, sabe? Tem alguém que pensa, não, isso é um exagero. Não, não é exagero. Vocês procuram estudar esta realidade, sabe? Nos grupos que vocês têm de amigos ou grupos também de comunidade, procurem estudar a questão ecológica. E você vai perceber como você deve sair daquela atitude, se pertence a uma comunidade cristã, por exemplo, de ficar simplesmente fechado na sua oração, na sua reflexão, que é uma coisa boa. Mas, exatamente a partir daquilo que você aprende, daquilo que Jesus Cristo ensinou, deve sair desses lugares fechados. O ambiente próprio da palavra de Deus começa na comunidade, mas é aberta, deve ser oferecida e, sobretudo, colocada em prática no meio da sociedade. É lá o ambiente verdadeiro em que Jesus Cristo ficou a vida toda. É lá que deve estar também as nossas igrejas. Bem, a gente tem aqui participando conosco, né, a Ora
Oraldina Moura dando boa noite, Padre Hermano, boa noite a todos e a todas. Nós temos aqui também pelo Instagram, entrando aqui, Padre Augusto, Will Nascimento, Metamorfose, a todos que estão entrando aí, muito obrigado pela presença. Padre Hermano, eu queria saber se o movimento tem alguma fala sobre essa PL do estuprador, também é acolhedor para com as crianças que sofrem estupro, ou não é esse a saída que a igreja busca ao acolher essas pessoas ou não acolher? Qual é a posição do movimento? Se poderia falar sobre esse assunto? Olha, a igreja em saída, evidentemente, também, agora você lembrou essa questão muito séria, né, do estupro de criança, menina de 10, 12, 15 anos que corre o perigo de ser mãe, né? É um dos problemas gravíssimos. Então, dentro do grupo de igreja em saída, né, nós temos na coordenação umas 15 pessoas, 20, né? Então, um ou outro está presente também nessa problemática. Não é como o grupo todo, porque cada pessoa, né, tem tarefa, por exemplo, com o povo de rua, com migrantes, com o pessoal LGBT. Então, nesses setores, nós temos presença, nós temos atividades. E é importante porque, se a gente abre os olhos, né, nós podemos ver quantos são os problemas, né, quantos grupos sociais estão excluídos. E acho que essa questão que você levantou agora é muito séria nesses dias, porque tem pessoas que, infelizmente, sabe, não percebem a gravidade dessa maldita lei que foi apresentada, com que se quer enganar as pessoas, olha lá, enganar as pessoas, inclusive castigando as pessoas mais sofridas e mais atingidas, como pode ser uma criança, uma menor de idade, né? Como é que você condena a 20 anos uma menina dessas que aborta e o estuprador fica solto quase, né? Não, sabe, quem fala sobre este assunto, em primeiro lugar, deve olhar bem essa questão da lei, que essa lei, inclusive, eu acredito profundamente que foi feita para encobrir outra malandragem mais grave ainda que está acontecendo no Congresso, que estão querendo repassar o Banco Central a empresas particulares de empresários, a empresários. É uma cortina de fumaça. Isso seria como oferecer o galinheiro a uma raposa, para dizer à raposa, raposa, você daqui em diante vai guardar o galinheiro, viu? Eles estariam desviando a nossa atenção sempre com moralismo, né? Não, sabe, se joga lá o moralismo barato, né? Uma coisa que todo mundo, a maioria, percebe, pelo menos, a gravidade dessa questão, e brincando em cima disso. E essas mesmas pessoas não defendem a vida, né? Cadê algum deles que se levantam para falar em nome das crianças e muitas crianças mortas na Palestina, né? Sim. Exato, porque sabe, essa questão moralista que você levantou, acho que é muito séria, sabe? Porque as pessoas, com uma atitude que muitas vezes, permite dizer, é um pouco hipócrita, né? Porque é fácil se pronunciar sobre a vida dos outros, mas quando tem problemas sociais muito mais graves, muito mais generalizados na humanidade, essas pessoas parecem que desaparecem. Simplesmente, às vezes, faz coloca uma frase lá, assim, de efeito, mas não tem um compromisso sério de ir ao encontro dessas pessoas, sabe? Ou você leva a sério o problema, então, antes de falar, tem que se informar, e, em segundo lugar, levando a sério o problema, você deve ir e procurar uma solução real, não só uma solução de blá, blá, blá. Aqui conosco o seu irmão, dizendo, estou suspeito de falar, o padre Lino, que esteve aqui no primeiro programa, padre Hermano é meu irmão, mas que ele explica concretamente o que é a igreja em saída. Quer dizer, dando parabéns, senhor, pelas explicações, né? O que a gente vê também, padre Hermano, no Congresso, lá, infelizmente, né, com
Não, o Congresso também, o Congresso é um show de horrores, todo mundo ali filmando para poder divulgar alguma barbaridade que eles fazem lá. E também essas pessoas que se dizem tão religiosas, né, que são esses congressistas, né, alguns deles foram para o desastre, né, a calamidade que teve lá em Porto Alegre, e ao invés de socorrer um cachorrinho que estava lá saindo de apuros, morrendo de frio, fazia era filmar, andando de jet ski, né? Essas pessoas, como o senhor disse, parece que realmente não vão ao encontro do povo, né, que usa a igreja somente para se beneficiar. A gente vai chegando aqui nos minutos finais, eu queria pedir ao senhor a palavra final, né, e as considerações finais. Olha, falando como fizemos agora, né, dessa atitude que o Papa Francisco nos coloca na consciência e que nós devemos passar para a prática, passada de igreja em saída, vamos levar a sério a vida de Jesus Cristo, que foi toda uma vida em saída. Desde o tempo que decidiu de se colocar no meio do povo, pronto. Podemos dizer que a paz dele acabou. E os apóstolos que acompanhavam, né, continuamente eram questionados em cima desse sofrimento que encontravam. Às vezes eles pensando mais em si mesmos, né, achavam que um era mais importante que o outro. E Jesus Cristo, para que isso não acontecesse, o que é que fez na última ceia? Se ajoelhou diante dos apóstolos, lavou os pés. Disse: eu sou mestre e senhor de vocês. Olha o que estou fazendo. Estou lavando os pés. Então, para aquelas comunidades, aquelas pessoas, isso vale para qualquer pessoa, porque a atitude de serviço aos outros, a atenção aos outros, é uma atitude humana. Mas eu diria, sendo que é um termo que se usa bastante dentro da igreja, que dentro da igreja a gente se questione mais um pouco, né? Por que é que a gente fica tanto tempo, sabe, procurando manter aquela situação dentro das nossas comunidades que gostamos, em que nos encontramos bem, e dedicamos tão pouco tempo para a situação de pessoas sofridas, categorias de pessoas. Não vamos ter preconceitos em relação às categorias de pessoas. Se são pessoas que usam entorpecentes, se são pessoas LGBT, se é pessoa que mora na rua. Vamos tentar fazer esse esforço. O Papa Francisco disse aquela frase que eu li no começo: nós não podemos deixar as coisas do jeito que estão. O nosso compromisso cristão, Francisco disse, vamos ter a coragem, vamos arriscar. Até ele disse uma frase quando abertamente admitiu: eu prefiro uma igreja ferida, suja de lama, mas que está dentro da realidade do mundo. Está tudo bonitinho lá entre nós, tá bom, mas isso é muito pouco. Pode ser um começo, mas se a gente não faz esse passo que nos leva a abrir portas e janelas, abrir sobretudo o coração da gente, abrir a nossa vida aos outros, eu acho que devemos fazer ainda alguns passos, né? Devemos fazer essa conversão, essa mudança de vida. A gente tem aqui a última mensagem da defensora Aline Miranda, né, a esposa do Rafael, né, que deve estar aqui conosco, dependendo da data, um ou outro, dizendo: o Movimento Igreja em Saída é a igreja que sou feliz em participar, sem preconceitos, sem exclusão, é uma igreja inclusiva. Então, com esse depoimento, a gente fecha o programa de hoje e volta daqui 2 semanas. Passando a semana que vem, na outra. Obrigado, Padre Armando. Obrigado a vocês. Obrigado um abraço a todo mundo. Todos e todas que assistiram, comentaram aí, muito obrigado, e a gente volta daqui 2 semanas. Tchau, tchau. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil.